Bom, vou começar a apresentação desse trabalho, dessa pesquisa, desse estudo, que faz parte, que tem relação ao sistema respiratório e a relação da aterosclerose, que foi o tema escolhido por mim, da aterosclerose e do acidente vascular cerebral, o AVC, e o papel do exercício físico como prevenção e tratamento nessas doenças, né? Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre o sistema circulatório. O objetivo, né, a função principal do sistema circulatório é o transporte do sangue por todo o corpo. É ele que manda o sangue para todos os vasos sanguíneos, capilares, a linfa, todo no nosso corpo. Eles são divididos, né? Tem 3 divisões o sistema circulatório. O sistema sanguífero, que transporta através de artérias, veias, capilares e o coração. E o sistema linfático, né? Que são vasos e órgãos linfáticos. E hematopoéticos, que é a medula óssea vermelha, que produz algumas células, né? O baço e o timo. Então, eu vou falar um pouco do coração, né? Que é uma bomba, uma bomba propulsora, né? Que bombeia todo o sangue de todo o nosso corpo. E o coração tem o tamanho de uma mão fechada, mais ou menos. Na mulher ele é um pouco menor, pesa aproximadamente 300 gramas, tem um volume de sangue interno de aproximadamente 785 ml de sangue, e ele fica atrás do externo, 1/3 ele fica para o lado direito e 2/3 voltado para o lado esquerdo. Ele é oblíquo, né? E ele tem um ângulo de 45 graus. Ele tem uma forma cônica, truncada, e o ápice é encostado no diafragma, né? O músculo que separa o tórax do abdômen. E ele tem, em média, 9 centímetros de diâmetro. E eu já falei sobre o conceito, né, da localização e o tamanho, a morfologia interna dele. Dentro do coração, ele é dividido, ele tem uma divisão, né, interna em 4 partes. A morfologia, na verdade, ele é dividido entre átrio, a morfologia externa, átrio direito, átrio esquerdo. Nos átrios é onde o coração recebe o sangue pela veia cava ou manda o sangue pela aorta. E os ventrículos, que é o ventrículo direito e o esquerdo, que eles servem para propelir o sangue.
Daqui a pouco eu vou falar sobre a circulação sistêmica, como que ela funciona. E o átrio direito é onde o coração recebe o sangue venoso, que é aquele sangue que está com baixo oxigênio e maior quantidade de gás carbônico. Então, ele chega pela veia cava inferior e superior, cai dentro do átrio direito. Dentro do átrio direito, ele passa pelas válvulas e até chegar no ventrículo direito. É aí quando é enviado pela artéria pulmonar até o pulmão. Quando chega no pulmão, ele passa por um processo de lá no capilar, lá no alvéolo nos alvéolos do pulmão, que faz uma troca do oxigênio, o oxigênio que foi, né, captado na respiração, ele passa para o sangue, né, e o sangue elimina o gás carbônico que é expelido na nossa expiração. Então, aí esse sangue que ficou lá dentro dos alvéolos, ficou rico em oxigênio, ele volta para o coração, ele volta o coração pela veia pulmonar e ele recebe, aí ele cai no átrio esquerdo, e do átrio esquerdo ele passa pelas válvulas e vai até o ventrículo esquerdo, que bombeia diretamente na veia aorta para irrigar em todo o corpo, né? Então, o sangue venoso, a gente sabe que o sangue venoso é aquele sangue que é pobre de oxigênio, né? E ele chega sempre pela via cava e o sangue arterial é aquele sangue rico em oxigênio, que já passou pelo pulmão para receber oxigênio. O coração em si, ele também é envolto por algumas membranas, né? Ele é envolto por algumas membranas, o pericárdio fibroso, que é para manter ele na posição. O pericárdio seroso, ele envolve, né, e produz um líquido lubrificante. E ele tem duas lâminas, né? Uma que reveste intimamente a superfície externa do coração e a lâmina parietal, que reveste a lâmina visceral. E elas têm cavidade pericárdia e que tem um líquido, E então, e aí o coração em si, ele tem uma camada mais externa, que é essa lâmina visceral. Ele tem o miocárdio, que é a parte muscular, é a parte que contrátil do coração, é ela que faz né, é formada do músculo liso cardíaco. E o endocárdio, que é um tecido epitelial que forra internamente o coração. Além disso, o coração, como ele é dividido em 4 partes, né, os átrios e os ventrículos, que é mais inferior, os átrios, eles... quando é o bebê, né, quando está dentro do ventre da mãe, como ele não usa o pulmão ainda, né, a circulação do sangue, do fluxo sanguíneo do coração do bebê, ela passa por uma abertura entre o ventrículo direito
desculpa, o átrio direito e o átrio esquerdo, até que ele possa respirar quando ele nasce. E o músculo, nos ventrículos direito e esquerdo, eles têm um músculo, umas papilas, na verdade, que é umas cordas, que elas auxiliam na contração, entendeu? E na abertura das válvulas. E com relação à irrigação, o sangue ele vai para a aorta e deixa uma parte do sangue oxigenado para o próprio coração, e quando ele sobe pela aorta, ele já distribui para as artérias, né, que vão para o cérebro, e depois ele informa, na parte descendente é que vai irrigar o restante do nosso corpo. E o ciclo cardíaco é isso, é a chegada do sangue venoso no átrio direito, passa no ventrículo esquerdo, vai até o pulmão, se oxigena, fica rico em oxigênio, o sangue venoso que chegou, né? Aí ele se torna um sangue arterial. Ele volta para o coração, passa pelo átrio esquerdo, ventrículo direito, e vai pela aorta, e passa por todo o corpo. Esse seria o ciclo cardíaco. E a circulação, como eu falei, a pulmonar, é essa que sai do coração, vai até o pulmão para receber o oxigênio. A circulação portal é onde nos intestinos, onde os nutrientes são absorvidos pelo nosso sangue, né, os nutrientes dos alimentos que a gente ingere. E a circulação fetal é aquela que eu disse sobre como o bebê ainda não usa os pulmões, né? A circulação, ela passa do átrio direito para o átrio esquerdo e continua a sua circulação até no momento do nascimento, onde o bebê já começa a usar o pulmão, e o sangue vai até o pulmão para se oxigenar. E é dividido entre vasos sanguíneos. O que são os vasos sanguíneos? São as formas que compõem, né, o sistema o sistema circulatório. As artérias é por onde faz o transporte do sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio. As veias é onde transporta de volta para o coração o sangue venoso, que é aquele sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. E os capilares é a junção desses dois vasos, né, das artérias para as veias, ocorre, no meio deles existem os capilares. Os capilares é onde eles absorvem, né, aquilo que realmente precisa para o nosso corpo, e eles eliminam o que não é bom pelo líquido intersticial. E então os vasos sanguíneos, esses três aí, eles fazem parte de levar o sangue em oxigênio para cada parte do corpo, para irrigar cada parte do corpo. As características, né? Essas são as características das artérias e veias. A artéria é o sangue arterial, e as veias o sangue venoso, que é pobre em oxigênio.
E o sistema linfático, a função dele é eliminar aquilo que está, né, a mais, o líquido a mais no nosso corpo, ou reter se for necessário. Fica nos capilares, né? É onde faz a difusão dos nutrientes que passam no sangue, que contém no sangue. É o sistema linfático que faz aquele filtro para, né, pegar o que é bom e sugar, difundir, absorver o que é bom e eliminar e retornar aquilo que não é bom. E eu vou falar um pouco sobre a aterosclerose, que é o objeto do trabalho que eu estudei, que eu escolhi para fazer. A aterosclerose, ela é uma doença, né? É uma doença crônico-degenerativa que ela inflamatória, ela é inflamatória. O que ela acontece? O endurecimento das artérias, né? A arteriosclerose é um endurecimento das artérias. Ela passa por um espessamento na parede íntima da artéria. A parte de dentro, ela vai formando uma camada de gordura, de lipídio, que vai se acumulando e vai fazendo protusão na luz da artéria, que não deixa mais, que vai impedindo o sangue de passar. Ela forma essa camada que chama uma placa fibrogordurosa, né? E ela atinge mais as artérias elásticas, né? E as de grande e médio calibre. Essa doença, a aterosclerose, ela na verdade, ela inicia na infância, mas ela se torna mais presente ou se manifesta entre a meia-idade e na terceira idade, né? Ela é mais comum em pessoas que não têm hábitos muito bons, uma pessoa que não faz atividade física, que tem uma alimentação muito pesada, muito gordurosa, pessoas que têm diabetes, que têm pressão alta. Essas pessoas, elas tendem a manifestar a aterosclerose mais cedo e com maior frequência. Essa aterosclerose ela é mais frequente nas veias que suprem o coração, na aorta, né, os rins e nos membros inferiores. Ela, né, pode cobrir toda a circunferência das artérias até fechar. As causas, foi como eu disse, a alimentação inadequada, né, o histórico familiar, a obesidade, o tabaco, né, o fumo, os hábitos não saudáveis, alimentação inadequada. Então, tudo isso causa uma aceleração desse processo da aterosclerose. E as consequências é o que eu vou falar daqui a pouco, que é o objeto do trabalho, né? A consequência da aterosclerose. Essa doença, ela pode, além do que a gente vai comentar, né? Que foi o pesquisado, as consequências dela infarto, ela pode causar infarto do miocárdio, o infarto cerebral, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, pode causar aneurisma na aorta, e ela também pode
causar outras coisas, como gangrena nas pernas, morte, né, cardiopática, que é um infarto, dentre outras coisas. Nas pequenas artérias, ela pode comprometer o fluxo sanguíneo, né, nas regiões mais distais, e pode sofrer ruptura, né? E isso pode precipitar, né? Pode causar trombos, êmbolos, né? E as artérias de grande calibre, elas são mais afetadas e são mais destrutivas quando elas, né, se rompem. E é isso. E agora nós vamos falar um pouco sobre o AVC. O AVC por isso que eu coloquei as consequências ali. O AVC, na verdade, é quando ocorre a ruptura desses vasos, né? Dessas artérias, desculpa. A artéria se rompe, e aí, quando a artéria se rompe, sofre um AVC, que é um acidente vascular cerebral, que acontece no cérebro. Então, o que acontece? Como as células, né, do cérebro, elas são especializadas, pode ocorrer ocorre um derramamento de sangue dessas artérias e morre aquele pedaço, aquele local onde aconteceu essa lesão. Então, geralmente, dependendo do calibre da artéria, pode causar algumas sequelas, né? Algumas sequelas graves ou menores, dependendo do local e da quantidade da lesão, entendeu? Então, a relação com a aterosclerose é exatamente essa, a relação é que o AVC é uma consequência da aterosclerose, porque como a aterosclerose vai enchendo, né, vai aumentando a camada de gordura, ela fica dura e a uma hora não suporta a pressão e se rompe. Aí essa ruptura dentro do nosso cérebro é o que causa o AVC, que pode ter consequências pequenas ou gravíssimas, ou pode levar até a morte. Então, o questionamento sobre o papel do exercício físico é que, assim, nos estudos, né, nos artigos pesquisados, é unânime os autores, né, dizerem que é muito importante para a prevenção a atividade física, o exercício físico. Além disso, para a aterosclerose tem um tratamento medicamentoso e também hábitos saudáveis, como alimentação balanceada, sem muita gordura, a eliminação ou redução do fumo, de bebidas alcoólicas, de estabilização da pressão arterial, tentar manter a pressão baixa não, normal, e dentre outras coisas. E no caso, quando o cliente, o indivíduo sofre um AVC, ele pode também usar a atividade física, o exercício físico, como reabilitação, porque às vezes ele pode, né, ficar com alguma sequela. Então, o exercício também entra nessa parte de tratamento e reabilitação de pessoas que sofrem esse AVC. E essa é a minha conclusão de que sim, né, o exercício é muito importante, né, a prevenção não só da aterosclerose, como várias outras doenças,
e também é fundamental para a reabilitação de pacientes que já sofreram o AVC. E eu vou deixar aqui as referências bibliográficas, os artigos que eu li para embasar essa aula. E gostaria de agradecer a atenção. O vídeo vai estar cortado porque a primeira gravação caiu e eu fiquei falando sozinha, mas eu retornei para gravar de onde tinha cortado o vídeo. Espero que tenha atendido as expectativas do trabalho. Obrigada e boa tarde.